Olá, sejam todos bem-vindos a mais um audiobook do nosso canal Maricélia Ministério Adoração. Muito obrigada por você chegar até a gente, que você seja muito abençoado enquanto estiver ouvindo aí o nosso audiobook. Nossos conteúdos são todos voltados para o crescimento do Reino de Deus. E quando falamos de Reino de Deus, estamos falando de famílias abençoadas, de igrejas restauradas. E eu creio que Deus vai falar muito com você através do nosso audiobook, viu? Você que está chegando pela primeira vez, que ainda não é o nosso inscrito, já quero te pedir para se inscrever no nosso canal. Ativa aí a função, o sininho, a função todas, porque se você não fizer isso, você não vai ser informado dos nossos próximos vídeos. Então é muito importante que você se inscreva e ativa aí essa função, viu? Cada vez que o nosso canal publicar um novo conteúdo, o YouTube vai te avisar. E assim você não vai correr o risco de perder nenhum conteúdo nosso. Também já quero pedir para você, além de se inscrever, curtir aí o vídeo, comentar. Comentar é muito importante também para a divulgação do nosso vídeo. Cada procedimento que você puder fazer aí, compartilhamento, são procedimentos que eles sinalizam para o YouTube que os nossos conteúdos são importantes e que as pessoas estão sendo abençoadas com o nosso conteúdo, viu? Seja também um parceiro do nosso canal, nos ajude aí com uma oferta de amor, se você tiver condições de nos ajudar. Na descrição do nosso vídeo vai estar todos os nossos dados para você entrar em contato conosco, nosso Pix. A gente não pode se esquecer que a palavra do Senhor fala que Deus ama aquele que dá com alegria e tudo que nós semeamos na vida do outro volta para nós. Amém? Então, nós vamos para o vídeo de hoje, em nome de Jesus. Estamos na carta aos Romanos, Elianai Cabral. Estamos entrando no capítulo 2, a doutrina da justificação. Quero pedir para você pegar caneta, pegar papel e ir anotando essas informações para você elaborar o seu plano de estudo, porque fazendo assim, você vai poder aproveitar aí cada um desses temas da carta aos Romanos. Estamos na página 51 desse capítulo 2. Vamos lá. Ao estudarmos a doutrina do pecado, descobrimos que ninguém pode ser justificado pela justiça humana. Entretanto, é na doutrina da justificação, no texto de 3:21 a 5:21, que o pecador encontra o caminho da justificação através da obra expiatória de Cristo. No primeiro estado, o pecador está perdido e sem possibilidade alguma de se justificar diante de Deus. No segundo estado, o pecador encontra Cristo que o justifica. É a partir do capítulo 3, verso 21, que o pecador, judeu ou gentio, encontra um novo caminho através dos méritos de Jesus Cristo. É aqui que ele pode ser perdoado e declarado livre da pena do seu pecado perante Deus. Justificação significa a absolvição da culpa, cuja pena foi satisfeita. Significa ser declarado livre de toda culpa, tendo cumprido todos os requisitos da lei. Justificação é um termo forense que denota um ato judicial da administração da lei. Esse ato judicial legaliza a situação do transgressor perante a lei e o torna justo, isto é, livre de toda a condenação. Cristo assumiu a pena do pecador e foi sentenciado em lugar do pecador. Ele sofreu a pena contra o pecador. Cumprida a pena, o veredito final da justiça divina é a justificação do pecador. Entende-se, então, que ser justificado não significa que a justiça tenha sido adiada ou que ela não tenha sido cumprida. Na verdade, Cristo cumpriu toda a justiça exigida contra o pecador, visto que o pecador não podia pagá-la. Nós estamos na página 58. Parte 1. A declaração doutrinária da justificação.
É importante você que está acompanhando o nosso audiobook entender que nós estamos na parte da doutrina da justificação, ou seja, o ensinamento aí da justificação, para a gente poder entender como que funciona essa parte de justificação e qual é a proposta do apóstolo Paulo quando ele escreve a carta aos Romas, a carta à igreja de Roma. Então vamos lá, continuar. O cenário da vida do pecador é mudado a partir de duas palavras cujo sentido reveste-se do mais alto significado espiritual e doutrinário. Essas duas palavras são "mas agora". Nestas duas palavrinhas termina uma senda de pecado e condenação e começa outro caminho completamente novo. O quadro sombrio de culpa é mudado para um luminoso quadro da graça de Deus. No primeiro quadro, ficamos sabendo que ninguém pode ser justificado pela justiça própria. No segundo quadro, descobrimos que todos podem ser justificados pela justiça de Deus. Mas agora, sem lei se manifesta a justiça de Deus. Na Bíblia de Scofield lemos: a justiça de Deus é tudo o que Deus exige e aprova, e encontra-se, em última análise, no próprio Cristo, que cumpriu totalmente em nosso lugar todas as exigências da lei. 1 Coríntios, capítulo 1, verso 30, 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21, carta aos Tiago, capítulo 2, verso 23. Mas agora, sem lei, indica que a justiça de Deus em Cristo independe da lei mosaica ou a lei da consciência. Cristo cumpriu a lei, portanto, não precisa da lei condenadora para que sejamos justificados. Agora, sem lei mediante a fé na obra da justiça de Cristo, o passado do pecador é apagado para que a nova vida justificada seja vivida livremente. Notemos que no Antigo Testamento, a justiça de Deus se manifestaria no cumprimento da lei, como se manifestou na morte de Cristo. Porém, no Novo Testamento, tem se manifestado uma nova maneira de Deus demonstrar a justiça, que é através da fé. É uma nova qualidade e modalidade na revelação da justiça de Deus. Esse tipo de manifestação da justiça está completamente livre da lei. Não no sentido de que a lei tenha perdido seu valor ou importância, mas visto que o pecador é incapaz de justificar-se diante de Deus com as obras da lei. Deus mesmo providenciou para o pecador o meio de ser justificado sem a lei. Há uma verdade fantástica acerca da justificação, que é a substituição. Sem a substituição não seria possível a justificação. Jesus se tornou o substituto do pecador para cumprir a exigência da lei, pena do pecado. Ele passou pela pena e a cumpriu cabalmente. Tornou-se o sacrifício supremo pelos pecadores, como o Cordeiro Divino. Isaías, capítulo 53, verso 5, João, capítulo 1, verso 29 e 2 Crônicas, capítulo 5, verso 21. Vamos para a parte 2. A justiça de Deus satisfeita. Carta aos Romanos, capítulo 3, verso 21, que é o tema que vamos estar falando. Página 53. Com as duas palavras iniciais do versículo 21, mas agora, abriu-se um novo caminho para o pecador andar. É o caminho da fé na pessoa de Jesus, o qual está aberto para todo aquele que crê em Cristo. Não há acepção de pessoa, raça, língua, cor ou privilégio. Todos os homens têm o direito de palmilhar essa senda, tanto judeu como gentio. Esse caminho, vamos voltar. Esse caminho é a provisão divina para o mundo pecador. É a provisão que corrige o relacionamento entre Deus e o homem. O pecado afastou o homem de Deus e cortou a comunhão entre ambos. Mas essa provisão tornou possível uma nova comunhão com Deus, através de Jesus Cristo. Ele obteve para
o pecador a justificação fazendo-se expiação de nossa culpa pelo seu sangue. Podemos comparecer diante de Deus através dos méritos de Jesus. Parte 3. O tríplice sentido da palavra justiça. Estamos aí ainda no capítulo 3, verso 22 agora. O versículo 22 diz: justiça de Deus mediante a fé em Jesus Cristo para todos e sobre todos os que creem, porque não há distinção. Consideremos alguns aspectos deste versículo, destacando partes dele, para que se compreenda melhor o sentido de cada frase. Vamos para a página 54 agora. Destaca-se inicialmente a expressão justiça de Deus. No versículo anterior, que é o versículo 21, o texto diz: se manifestou a justiça de Deus. A palavra justiça é empregada na Bíblia em 3 sentidos. O primeiro sentido de justiça refere-se à justiça própria. Esse tipo de justiça baseia-se no cumprimento dos requisitos e exigências da lei. Porém, qual o homem que poderá gabar-se de ter cumprido toda a lei? Nenhum. Portanto, a jactância da justiça pessoal é quebrantada, visto que esse tipo de justiça pessoal nada consegue mediante a lei das obras, mas somente pela fé na obra de Cristo. O segundo sentido de justiça refere-se à justiça de Deus. Esse tipo de justiça refere-se à justiça imputada ao pecador. É a justiça atribuída ao pecador mediante a fé em Cristo. O terceiro sentido de justiça refere-se à justiça do crente. Essa forma de justiça diz respeito aos resultados da manifestação da justiça de Deus na vida do pecador, apresentando Jesus como Salvador. Carta aos Romanos, capítulo 8, verso 4, carta aos Filipenses, capítulo 1, verso 11. Que justiça é esta? É a justiça que coloca o crente acima da lei do pecado. É a justiça que torna capaz de andar na presença de Deus. A justiça do crente não é a justiça própria, mas a justiça baseada no sangue de Jesus. É a justiça que coloca o homem numa correta relação com Deus. Nós vamos agora para a parte 4, na página 55. Ou melhor, ainda na página 54. Página 54, vamos lá. A necessidade universal da justiça. Carta aos Romanos, capítulo 3, verso 22 e 23. As palavras finais no verso 22 dizem: não há distinção. Que entendemos nessas palavras? A resposta está no verso 23, que diz: pois todos pecaram e carecem da glória de Deus. Não há diferença, gentil ou judeus, pois todos pecaram. A misericórdia de Deus é para todos e independe de distinções ou privilégios. No grego, as palavras todos pecaram são pontes, ermaton, e dão a ideia de que todos participaram da transgressão de Adão e, como indivíduos, pecaram. A expressão carecem da glória de Deus diz respeito à necessidade de recuperação do primeiro estado da glória do homem antes da queda. Em Isaías, capítulo 43, verso 7, está escrito: os criei para minha glória. O sentido de glória aqui nada tem a ver com ostentação, realeza, mas tem um sentido moral e espiritual. Diz respeito ao fato de o homem ter perdido o ideal de Deus para a sua vida, para o qual Deus o criou. Todos pecaram é uma expressão que nos leva a entender o significado de pecado. No grego, a palavra pecado é armatia. Vamos repetir essa palavra no grego. Amartia, que quer dizer errar o alvo. Quando o texto diz literalmente perderam a visão do alvo. A glória de Deus foi perdida pelo homem quando pecou. Por isso que todos carecem da glória de Deus. Isto é, todos precisam voltar ao primeiro estado espiritual de comunhão com Deus. Glória a Deus.
Dei uma pausazinha aqui com a leitura, porque estão passando aqui um grupo de pessoas na minha rua que com certeza vai fazer bastante barulho. Mas eu quero pedir para você, ou melhor, lembrar você, enquanto estiver ouvindo o nosso áudio, que às vezes você está ouvindo o áudio e não está perto do seu aparelho, né? O audiobook tem essa vantagem que a gente consegue ouvir em qualquer lugar da casa. Você pode estar ouvindo pelo seu smartphone, pode estar ouvindo pela sua televisão e pode estar ouvindo também pelo um computador, notebook. Então você tem essa vantagem de às vezes não estar perto. Mas não se esqueça de, assim que você terminar aí de ouvir, se inscrever no nosso canal, curtir aí, coloca um comentário, porque até mesmo o seu comentário pode virar também uma ferramenta de missão para outras pessoas, uma ferramenta de cura, uma ferramenta de terapia. Alguém pode entrar depois naquele vídeo e visualizar lá o seu comentário, tá bom? Então vamos continuar aqui a leitura. Parte 5. Nós estamos ainda na página 55. Os 3 modos da justificação. Carta aos Romanos, capítulo 3, verso 24 a 31. Os 3 modos da justificação são a graça, o sangue e a fé. Nesses 3 modos está a operação das 3 pessoas da Trindade. A graça que vem da parte do Pai, o sangue redentor derramado pelo Senhor Jesus Cristo, a fé operada pelo Espírito Santo. Gente, eu achei tão interessante essa leitura que eu vou ler de novo. Glória a Deus. Os 3 modos da justificação. Olha a participação da Trindade na justificação, como que é importante nós tomarmos posse da justificação de Jesus na nossa vida. Vamos lá. A graça que vem da parte do Pai, o sangue redentor derramado pelo Senhor Jesus, a fé operada pelo Espírito Santo. Vamos lá no subponto 1. Justificados pela graça. Justificados gratuitamente por sua graça. A graça de Deus é o seu favor para com o pecador, independente de merecimento. Independente de merecimento. Estou repetindo aqui. Por isso, o pecador é justificado gratuitamente. Não que Deus tenha mudado em relação a operar sua justiça, ou que se tenha tornado indiferente para com o pecado. Sua justiça é imutável contra o pecado, mas ela é assessorada pela sua misericórdia, isto é, pela sua graça. A justificação se tornou possível por um preço infinito, que nenhum homem pecador podia pagar. Esse custo imenso da dívida do homem foi pago por Jesus. O texto diz, mediante a redenção que há em Cristo Jesus. O ato justificador da graça de Deus baseia-se na redenção efetuada por Jesus no Calvário. A palavra redenção tem várias significações na Bíblia. Na língua grega, redenção pode ser agarazo, que significa retirar do mercado. Isto é, comprar e não deixar mais exposto a outras vendas. Gálatas capítulo 3, verso 13, Gálatas 4, 5, Efésios capítulo 5, verso 16 e Colossenses capítulo 4, 5. Não sei se vocês entenderam isso, mas está dizendo o seguinte, que a palavra redenção tem esses vários significados, né? Significa retirar do mercado, representa retirar do comércio, né? Isso aí no sentido espiritual. Quando somos como somos comprados, né? Através da redenção, o Senhor Jesus compra, né? Paga a nossa dívida. Que coisa linda. Outra palavra grega é luston, que significa desamarrar ou salvar. Vamos repetir aqui. Ou soltar. Lucas capítulo 24, verso 21. Tito capítulo 2, verso 14.
1 Pedro capítulo 1, verso 18. Portanto, a obra redentora foi efetuada por Jesus. Sem ela, não haveria a manifestação da graça de Deus. A justificação dos pecadores obedeceu ao método divino que exigia o cumprimento da justiça. Independente de qualquer mérito humano, Deus deu sua graça mediante a redenção em Cristo Jesus. Vamos para a parte 2, justificados pelo sangue. A quem Deus propôs seu sangue como propiciação. No sangue está a base e a causa da justificação. O autor da Epístola aos Hebreus escreveu: sem derramamento de sangue não há remissão de pecados. Temos aí a referência na carta aos Hebreus, capítulo 9, e no verso 22. Duas palavras se destacam no verso 25. São as palavras sangue e propiciação. Essas palavras estão unidas pelo objetivo da redenção. A tradução da palavra grega, hilasterion, para propiciação é aquilo que expia ou propicia. Esta palavra tem referência com o lugar da propiciação, mais conhecido como o propiciatório, Hebreus 9:5. Que era o propiciatório? Vamos voltar aqui à pergunta. Que era o propiciatório? Era a cobertura ou a tampa da arca do concerto do povo de Israel. No Antigo Testamento, no dia da expiação, temos a referência em Levítico, capítulo 16, verso 14. O sumo sacerdote, representado a si mesmo e a todo o povo de Israel, entrava no Santo dos Santos, que também quer dizer o lugar santíssimo, tendo na mão uma bacia contendo o sangue do animal morto para a expiação. Depois de chegar ao lugar santíssimo, de frente para esse lugar, e depois de todo o propiciatório ter sido coberto pela fumaça do incenso, o sumo sacerdote molhava o dedo no sangue e aspergia o propiciatório. Figuradamente, Cristo entrou no lugar santíssimo como sumo sacerdote e com o seu próprio sangue cobriu os nossos pecados da presença de Deus. Com a morte de Cristo, deu-se a vindita punição legal, exigida pela santidade e pela justiça de Deus, conforme ensinava a lei, Romanos capítulo 3, verso 24 a 26, através do sangue de Cristo. Gente, nós vamos ter que terminar aqui nosso audiobook, interromper a nossa leitura, porque o vizinho ligou um rádio e não vai dar para vocês entenderem e identificarem bem essa leitura. Fiquem todos com Deus. Quero agradecer você que ficou conosco até agora. Que Deus possa abençoar a sua vida. Que Deus possa restaurar aí todas as áreas da sua vida que, de repente, por algum motivo foi quebrada, foi arruinada. Sua família, seus projetos, seus sonhos. Em nome de Jesus. Fiquem todos com Deus e até o nosso próximo audiobook em nome de Jesus.